Fala, queridos irmãos, Luz Bueno, você que está ouvindo a gente também pelo podcast. Estamos continuando aí o nosso estudo de primeira Pedro, capítulo 3, né? Nós aqui na Luz Bueno, todos os meses temos uns temas e esse mês de junho de 2021, nós decidimos mergulhar em 1 Pedro, baseado também no comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, e nós demos o tema como subtítulo do comentário dele: os pés na terra e o coração no céu. Porque é isso que Pedro nos ensina. Capítulo 1, ele começa falando para quem ele escreve. Ele escreve para os cristãos que estavam fugindo da grande dispersão. Então ele vai ensinar tantas coisas maravilhosas. Se você quiser aprender e está chegando agora, você pode voltar aí lá no primeiro estudo, e que você vai ser tremendamente abençoado. E aí nós vamos então para o capítulo 3, terminamos o 2 fechando com deveres sociais, aquilo que nós devemos praticar e ser como cristãos. E no capítulo 3 eu também divido ele em 3 partes, essa é uma divisão minha, porque de fato, se você for olhar na Bíblia, em 1 Pedro 3 ele vai ter a divisão do verso 1 ao verso 7, e apenas mais uma divisão. Mas você vai entender por que eu, André, quando expliquei para a igreja, aqui num culto de domingo, um sermão maior, né, um tempo maior, eu enfoquei algumas coisas e não outras, e por isso que eu decidi a gente estar gravando essa série aqui no nosso canal da Luz Bueno e também no Spotify. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa a notificação, dá um like, faz um comentário, que isso faz o YouTube jogar para frente e mais pessoas serem abençoadas, tá bom? Esse vídeo vai para 2 canais, o meu pessoal e o da igreja. Você se inscreve em todos, porque tem coisa que tem no canal da igreja que não tem no meu canal, tem coisa que tem no meu canal que não tem no canal da igreja, tá bom? Eu não estou vendo no YouTube, mas eu estou no Spotify. Seus problemas acabaram. Vai lá e se inscreve também no meu canal do Spotify. Eu curto pra caramba podcast, tá bom? Deveres conjugais, vamos lá. Capítulo 3, verso 1 ao 7, cara, é forte, hein? Como diz meu amigo lá do Rio de Janeiro, é forte. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, a fim de que se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento da sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de você não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro e roupas finas, mas ao contrário, esteja no interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, amém? E que é de grande valor para com Deus, pois assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus, elas se sujeitam cada um a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Delas vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo, tá bom? Então vamos lá. Eu quero falar um pouquinho, essa introdução, né? Isso aqui é uma coisa cultural, e a Bíblia, ela é escrita há tantos anos. Então aqui o que a Bíblia fala pra gente? Então eu vou ter que chamar meu marido Senhor, sujeitar agora é obedecer? Não. O Senhor está falando o seguinte, que a seu testemunho, mulher, um dia Jesus entra na sua vida, e você sendo uma carta viva, o seu marido, ele vai vendo diferença. Eu tenho uma história aqui na igreja, assim, a irmã aceitou Jesus, e ela foi transformada por Jesus. E ela passou então a orar nas madrugadas pelo marido dela. Nós tínhamos um evento específico aqui na igreja, onde os novos da fé passavam um final de semana numa chácara recebendo ministrações para que começasse a caminhada cristã. E eu lembro que um dia antes daquele fato, daquele encontro, daquele acampamento, né, que nós chamávamos de encontro, alguns conhecem, aquele irmão me ligou e falou: olha, a minha esposa está doida, ela ora por mim toda noite, só que ela é outra mulher. Coisas que ela fazia, ela não faz mais. E eu quero ir nesse negócio. Você me permite? Rapaz, vem. E também ele foi transformado. É isso que a Bíblia está falando. Que a mulher vai transformando o marido. E se o marido se converte, ele transforma a mulher. Pelas atitudes, pelo temperamento dele. Então aqui fala, sujeite-se, esteja mergulhada na missão, no amor, para que haja transformação. E ele fala aqui também sobre que a beleza não está nos adornos, não está nas tranças,
né? Ele fala isso porque aqui ele está usando também uma contextualização na época que mulheres de alto nível social usavam até joias amarradas no cabelo, usavam maquiagens, e isso mostrava um grande poder aquisitivo e um nível social diferente. Então ele está falando que a verdadeira beleza da mulher está naquilo que ela tem dentro dela. Então está falando para essas mulheres aqui, não se preocupe, a verdadeira beleza está dentro de você. Dentro de você. E aí lá no verso 7, olha só, a carga que ele põe, o ensino que ele põe para os maridos. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios ao convívio de sua mulher, tratem com honra, como parte mais frágil e cordeiras do dons da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Tenha paciência na hora de ter paciência, honre na hora da honra, tratem elas como uma parte mais frágil. Calma, tenha calma, dias só de ouvir, dias de se calar, dias de dar um conselho, dias de ser amigo, dias de orar, mas que não tenha brigas para que as suas orações não sejam interrompidas. Essa é a primeira parte. Aí eu falei que eu dividi em mais duas, né? Na verdade, só tem mais uma, que é o sofrimento para fazer o bem. Mas, como no verso 19 tem um texto que muitos geram polêmica, eu queria explicar logo ele, depois eu faço para a maior parte do capítulo 8, do capítulo 3, do verso 8 até o verso 22. Então vamos lá. Diz assim, ó, no qual, né? Vamos lá do verso 18, capítulo 3, verso 18, você que está acompanhando comigo. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez que todo, o justo e pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Então aqui tem tem algumas linhas teológicas. Eu vou falar o que eu gosto e o que isso me gera conforto, né? Quando você lê o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, fantástico, comentário de 1 Pedro, os pés na terra e o coração no céu é o subtítulo dele. Ele cita alguns teólogos muito legais. E de alguns teólogos, quando chega essa hora, eles citam um chamado Francis Schaeffer, que eu gosto muito. E ele usa uma alegoria muito legal para a gente entender. É como se a nossa vida fosse uma casa de 2 andares. O primeiro andar é um andar natural, as coisas naturais. Mas existe um segundo andar, que é o reino espiritual. Então, de acordo com Francis Schaeffer, ele crê que aqui são demônios, porque aqui falam espíritos que há muito tempo desobedeceram. Então, ele vai falar os demônios que estão lá no inferno, tá? Então, aqui, essa seria uma explicação bem tranquila sobre esse texto, beleza? E aí a gente vai bola para frente. Qualquer dúvida, manda nos comentários que a gente vai aí lendo e tentando te responder. Também pode mandar direct no Instagram, fique à vontade. Mas aí voltando ao verso 8, sofrendo para fazer o bem. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não se retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. E aí, então aqui ele fala sobre uma unidade que todo mundo tem que ter em volta de Jesus. Ele fala o seguinte, que temos o mesmo modo de pensar, que amemos uns aos outros com amor fraterno, né? Então nós precisamos, então ele fala aqui, ó, que nós devemos ter o mesmo modo de pensar e também precisamos amar uns aos outros com amor fraterno. Então nós temos que tentar, dentro das diferenças, a Bíblia não nos fala de uma unanimidade de pensamento. Numa igreja nós não somos unânimes em ministérios, em dons, em pensamentos, mas nós temos que ser unidos, nós temos que ter unidade. E a unidade se faz nas diferenças. Ser compassivo, que significa ter compaixão, compartilhar do sofrimento alheio. Amem-se fraternalmente, que é amar como irmão, amor de irmão. Nós temos que ser misericordiosos, colocar no lugar da pessoa, ter empatia, não retribuir o mal com o mal. E aí depois ele continua falando, olha, mas vai ter momentos na sua vida que você vai ser perseguido. Então ele fala o seguinte, no verso 13, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem?
Todavia, mesmo que venham sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que quem fala maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fique envergonhado com essas calúnias. Olha, não tenha medo mesmo que você sofrer. Seja você mesmo, confie no Senhor, se santifique. Eu estou lendo um livro essa semana chamado, até indico ele, Formador de Heróis. Ele conta de um plantador de igreja na Índia, onde eles foram espancados, a família foi espancada. E anos ou meses depois, não me lembro, ele batizou aqueles que o espancou, porque ele falava do Evangelho. Então, se santifiquem, não tenha medo, foque no propósito. Estejam prontos para responder com educação, para que eles possam perceber que tem algo diferente para você. Como Paulo diz, não entre em discussões vãs, né? É melhor você sofrer e fazer o bem, tá bom? 1 Pedro, capítulo 3. Fique com a gente, que você possa estar curtindo. E até o próximo episódio, o próximo capítulo. Temos ainda o capítulo 4 e o capítulo 5. Que você possa estar aí sendo edificado pela palavra, em nome de Jesus.